Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Tá valendo então o nosso Somos Um de hoje, sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, com o pastor Marcelo Santos, aqui na nossa Rádio Missionária. Pastorzão, tema de hoje interessante, anunciando perdão em uma sociedade justiceira. Já te pergunto aqui qual o significado, né, do tema aí desse programa de hoje, pastor Marcelo. Vamos lá, Nayan. A gente vive hoje em dia um fenômeno que é bem contraditório. A gente vive numa sociedade que diz que não existe o certo e errado. É uma sociedade, especialmente no ambiente universitário, que é o que a gente mais trabalha, que é o nosso foco do nosso ministério. Não existe certo e errado, tudo é uma questão relativa, e se aqueles que acham que pode existir um Deus, dizem que Deus perdoa tudo e não importa o que se faça e etc. No entanto, essa sociedade que diz que é tudo relativo, essa sociedade que diz que não importa o que a gente faça, também é uma sociedade extremamente justiceira. A gente vê isso na cultura do cancelamento. Ou seja, quando alguém fala alguma coisa indevida, quando alguém posta alguma coisa indevida, se posiciona de maneira errada ou comete um erro mesmo, essa pessoa é cancelada e não tem segunda chance, não tem oportunidade de perdão, não tem oportunidade de um recomeço, uma segunda chance. Errou, já era. E as pessoas que, quando pedem perdão, elas são desacreditadas. Que nada, isso aí é um pilantra, fez isso, fez aquilo, vai fazer de novo, está só pedindo perdão para recuperar os seguidores e etc, etc. Pessoas, às vezes, que perdoam, por exemplo, quando alguém é traído, um marido que é traído pela esposa ou a esposa que é traída pelo marido, e aí essa pessoa perdoa o seu cônjuge, continua vivendo com ele, não se separa. Esse é o fim. Isso é visto como se quem fosse o errado da história fosse quem perdoou. Essa pessoa, ela é tida como trouxa, como burra, e etc, etc. Com o fenômeno da polarização política que a gente viu já há alguns anos, a gente tem parentes que não falam mais com parentes, pessoas que saíram das suas igrejas e não voltam mais e não querem pisar mais lá por causa de desavenças políticas. Nem tragédias como as do Rio Grande do Sul nos unem mais. Já reparou nisso? Falar nisso, né, se você ainda não contribuiu com o Rio Grande do Sul, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, por menor que seja a sua oferta, se você encontrar ali uma instituição séria, como a nossa Junta de Missões Nacionais, ou outra da sua preferência, que você sabe que vai chegar, contribua. R$10 já faz alguma diferença. Mas a gente está vendo que nem uma tragédia como essa, que antigamente tinha o potencial para unir as pessoas, e todo mundo junto por uma causa comum, até mesmo na tragédia as pessoas estão brigando, e brigando por causa da tragédia, brigando qual é a sua intenção em ajudar, o que você está fazendo, por que você não está fazendo mais. Estamos brigando por tudo. A gente vê negros ressentidos com brancos, a gente vê mulheres ressentidos com homens, a gente vê crimes e barbaridades acontecendo e as pessoas se enchem de ódio. Eu mesmo, né? Quando eu vejo notícias como, por exemplo, aquela notícia do tio Paulo, do senhor idoso que morreu e a sobrinha foi tentar fazer ele assinar um empréstimo. Ou a notícia do milionário que com seu Porsche atropelou e destruiu um motorista de aplicativo e foi solto. Né? Notícias sobre assaltantes cometendo maldade, notícias sobre pessoas cometendo injustiças, entregadores de comida que são mortos porque o cliente não queria descer para receber a comida. Isso tudo vai nos levando uma revolta, né? E eu vou ser bem sincero, tem hora que a gente pensa mesmo, caramba, né?
Se fosse eu nessa situação, eu faria isso, eu faria aquilo, etc, etc. Só que no meio disso tudo, Nayan, no meio dessa sociedade tão carregada de justiça própria, de justiçamento e por sede de justiça, a gente é chamado para mandar uma mensagem muito diferente. Uma mensagem contracultural, a mensagem do perdão, tá? Não apenas o perdão de Deus para nós, que algumas pessoas até mesmo duvidam. Por exemplo, nos Estados Unidos, algumas semanas atrás, houve uma atriz pornô que se converteu. E as pessoas não estavam acreditando, as pessoas, mesmo cristãs, estavam debochando, estavam fazendo escárnio. Mas somos chamados a anunciar esse Deus que perdoa, que dá segunda chance, que transforma, e somos chamados a anunciar também o perdão entre nós nos perdoarmos, nós nos aceitarmos e nós passarmos por cima dos erros, né? Então, o que a gente tem a dizer diante de uma sociedade tão justiceira? O que Deus espera de nós? A gente vai seguir a onda do momento ou vamos fazer uma proposta melhor, não é? Parafraseando, repetindo aquela frase de um livro de discipulado que a gente usava muito antigamente, o que Jesus deseja que você faça? Então a gente vai falar um pouco sobre isso no programa de hoje. Muito bem, tá dado play, vem com a gente, 3h15 na 316, anunciando perdão em uma sociedade justiceira. Agora, pastorzão, por que a nossa sociedade tá tão irada e justiceira? Me fala. Olha, Nayan, a ira contra a injustiça, aliás, a injustiça, ela provoca em nós uma ira, mesmo quando a injustiça não é contra nós diretamente. A gente ouve uma notícia, a gente vê uma situação em que uma injustiça muito grave acontece, a gente fica irado, tá? Isso por quê? Porque somos a imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e a justiça faz parte do seu caráter. E Deus, ele também se ira com a injustiça. Em 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos o seguinte, do versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ou seja, o amor, ele se alegra, ele não se alegra com a injustiça. O amor se revolta com a injustiça. Então é natural a gente ficar revoltado quando a gente vê uma injustiça, uma maldade, uma covardia, né? E até isso é um ponto interessante para a defesa da fé, para a nossa apologética. Por quê? Quando a gente vai conversar com alguém que não crê numa verdade absoluta, numa moral absoluta, e vai dizer que tudo é relativo, a gente pode perguntar assim, então por quê? De onde vem essa revolta? De onde vem a sua ira contra a escravidão, por exemplo, ou contra o crime, ou contra a injustiça, ou contra os pastores que usam sua fé para enriquecer? Por que você fica revoltado com essas coisas se não existe certo ou errado? Tá? A gente pode dizer também que se Deus não se ira, ele não é um Deus justo. As pessoas que pintam o retrato de Deus como se o amor de Deus excluísse toda a ira, estão pintando um retrato de um Deus fraco, de um Deus que não é bom o suficiente, porque Deus sendo bom, ele se revolta contra a injustiça. A ira dele é santa, porque é uma ira contra o mal. Sendo Deus santo e justo, ele toma lados. Quando tem um lado mais forte oprimindo um lado mais fraco, Deus vai se colocar em favor do fraco. Deus se coloca em favor do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, do doente. Ele sempre vai escolher o lado mais fraco. Por quê? Porque ele é justo. Então, desculpa, irar-se com a injustiça e com a maldade é reconhecer que existe um padrão de justiça e de bondade. Ou seja, isso também entra na defesa da fé. É o chamado argumento moral. Como você explica o fato de que todo mundo sabe e que todo mundo sente
que existe um certo e um errado. Mesmo que as pessoas não pratiquem o certo o tempo todo, a sua consciência lhes fala que existe algo como uma moral absoluta. Como entender isso? Só se entende isso se houver um Deus absoluto, um Deus objetivo, um Deus criador que colocou em nós esse padrão moral. Independente da nossa cultura, independente de onde nascemos, independente da época em que nós vivemos. Existem coisas que são erradas em toda época, em toda cultura, em todo lugar. Esse reflexo da imagem de Deus no homem também é útil para a evangelização. A gente pode, na hora de evangelizar, fazer mais ou menos como Natan fez com Davi, quando contou aquela história do homem que roubou a única ovelhinha do outro homem pobre e matou a ovelhinha, e Davi ficou irado com aquilo, falou, esse homem deve morrer. E aí Natan diz, você é esse homem, rei Davi. Você, com suas muitas mulheres, roubou a única esposa e mandou matar o marido do seu general. Então, Davi se irou com a injustiça que ele ouviu, mas aí ele percebeu que ele era o injusto. Na evangelização, a gente deve fazer assim. A gente deve fazer a pessoa entender, olhar para ela mesma e entender que ela é culpada diante de Deus, que ela é merecedora da ira de Deus. Só assim ela vai entender o tamanho da oferta do perdão, da graça que Jesus oferece. Agora, a ira contra o mal também pode se tornar um mal. Muito bem. Agora 3 horas e 20 minutos. Me bateu uma dúvida aqui agora. Até estava dando um Google aqui para poder dar uma olhadinha sobre isso. Estou falando muito sobre a questão de ira e tal. A gente tem que ter um cuidado para que isso não se torne também algo assim, realmente ruim e duradouro, né? E aí eu queria que o senhor de repente explicasse para a gente, né? Trouxesse sua visão, sua opinião sobre a diferença entre ira e algo mais forte como ódio, por exemplo, raiva, né? Que aí já foge, né? Dos padrões daquilo que Deus de repente permite. Porque Deus, ele se ira, mas a gente não vê relatos de que Deus tem ódio, né, de algo. Então, Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso também, pastorzão? Sim, o ódio, ele é a ira alimentada, constante e que não dá espaço para mais nada. Deus, quando se ira, ele não deixa de amar. Ele se ira porque ama. Ou seja, ele se ira com a gente porque ele sabe que a gente não foi feito para isso. Porque ele tem planos melhores para nós. Porque ele não desiste de nós. Então ele se ira. Da mesma maneira que um pai ou uma mãe se iram com o filho quando o filho faz algo errado, mas não deixam de amar. Aliás, essa ira é uma manifestação de amor. Se fosse uma criança qualquer fazendo aquela coisa errada, passaria despercebido. É o famoso você não é todo mundo, né? Ah, todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Então, a ira em si, ela não exclui o amor, mas o ódio sim, porque o ódio consome tudo, o ódio toma o lugar de tudo, e aí você só quer a destruição da pessoa. Você só quer que a pessoa não exista mais, você quer o mal dessa pessoa, ou seja, essa pessoa é o seu inimigo, né? Você pode se irar com alguém que você ama, mas quando você odeia, você não ama mais. O ódio tudo consome, e aí esse ódio já não tem mais espaço para nada, né? Então, isso aí é o contrário do amor. Assim como a indiferença também, né? Indiferença, você não tem nada com isso, mas o ódio é uma forma que nega também o amor, e com certeza quem odeia, né? João já diz lá em sua carta, quem odeia não conhece a Deus, porque amor, né? Deus é amor. Perfeito. Agora 3h23, e aí, pegando o gancho, só fala quando a ira contra o mal pode se tornar um mal, pastorzão. Isso. Mesmo a ira contra o mal, né, pode virar um mal em algumas ocasiões. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20,
O apóstolo diz assim: entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Ou seja, a gente não deve entender que a nossa ira produz a justiça de Deus. Essa ira tem que estar sob controle. Muitas vezes a gente se ira com alguma coisa e a gente quer agir rapidamente, a gente quer agir na ira, a gente quer agir baseado naquilo que a gente está vendo no momento. Mas Tiago fala assim: olha, não se apresse em julgar, não se apresse em se irar, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente tem que controlar a nossa ira, tá? Paulo fala em Efésios, né, 4:26, irai-vos e não pequeis. O que Paulo está dizendo com isso? Quer dizer que, primeiro, a ira em si não é um pecado. É possível você irar-se sem pecar. Mas a ira pode se tornar um pecado. A ira pode levar a um pecado quando a gente se deixa controlar por ela e quando a gente é levado por ela. A gente vê isso muito claramente no dia a dia, né? Briga de trânsito, alguém te dá uma fechada, você se revolta, começa a gritar, outro grita mais alto, aí um xinga, outro xinga, de repente alguém pega uma arma e acaba a vida, né? A ira tornando-se um pecado, a ira levando ao pecado. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que o nosso julgamento não é completo como o julgamento de Deus. João 7:24 diz assim: não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Jesus nunca nos proibiu de fazer qualquer tipo de julgamento. Quando ele diz lá em Mateus 7, não julgueis, e que muita gente usa como uma desculpa para não ser avaliado, não julgueis, Jesus falou, não julgueis. Mas Jesus estava falando sobre o julgamento hipócrita, sobre o julgar o outro, sendo que você faz a mesma coisa ou coisa pior. Ou você olhar o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no seu olho. Tá? Mas Jesus está falando, Jesus sempre fala para nós avaliarmos, e nós somos responsáveis por ver o que o outro está fazendo. Porém, Jesus diz assim, olha, o seu julgamento tem que ser baseado em evidências. Não julgue só pela aparência. Quantas vezes, né, Nayan, a gente vê ou ouve uma situação e a gente fica irado, e nessa ira tomamos providências, tomamos atitudes, falamos certas coisas, comentamos certas coisas. E aí depois, lá na frente, a gente vai ver que aquilo que nos causou ira, que a gente viu ou ouviu, não era exatamente assim. Tinha outras coisas por trás. Tinha atenuantes. A pessoa falou ou fez tal coisa por causa de outra coisa. E a gente vai dizer, meu Deus, olha o escândalo que eu fiz por causa de uma coisa que foi, de repente, um mal-entendido. Então, juntando Tiago, Efésios e João, vá com calma na sua ira, avalie direitinho se há razão para a sua ira e não saia por aí agindo em ira, porque isso pode te levar ao pecado. Mateus 5, 21 e 22 diz assim, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. O que Jesus está dizendo aqui? Alguns manuscritos desse versículo acrescentam a frase assim, quem irar-se sem motivo. Então Jesus está dizendo, olha, você se irou sem motivo, você está correndo o risco de receber um julgamento. Mas essa frase sem motivo não consta em todos os manuscritos, não. Então talvez Jesus esteja dizendo, olha, cuidado com a sua ira. Mesmo quando ela tem uma razão de ser. Cuidado para a sua ira não te levar a uma situação
que te coloque sob o merecimento de um julgamento. Eu acho que todo mundo está nos entendendo. E cada um tem uma experiência, seja em família, seja aí na casa, na escola, até mesmo na igreja, de grandes males que foram causados por acessos de ira. E muitas situações que estavam mais ou menos e que ficaram péssimas por causa da ira. Uma grande mentira que a gente acredita é que se a gente extravasar e pôr para fora a nossa ira, a gente vai ficar bem. Sabe? Tem gente que pensa que a ira é mais ou menos assim: eu estou uma panela de pressão e eu preciso soltar essa pressão, botar para fora, e aí eu vou ficar bem, eu vou me aliviar. Só que as pesquisas psicológicas, as pesquisas de neurociência, mostram que é exatamente o contrário. Já foram feitas experiências com voluntários e falaram assim: olha, medindo, né, o coração, coisas, eletrodos no cérebro, a pessoa estava ali tranquila e foram falar para ela: olha, você vai agora gritar como se você estivesse com muita raiva. E a pessoa gritava, berrava, esperneava, e aí os índices dos hormônios e das batidas cardíacas, etc., aumentavam. Ou seja, a pessoa irada e expressando raiva, né? A pessoa nem precisava estar irada, mas a pessoa expressando a raiva aumentava a tensão, aumentava o mal-estar, aumentava todos aqueles sintomas da raiva. Então, explodir de raiva não alivia em nada e, frequentemente, só piora a situação, tá? E sem falar, às vezes, em que a nossa ira não é motivada por uma ira justa contra a injustiça, mas isso é só uma desculpa que a gente dá. E, na verdade, a gente está se irando por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho ferido, porque alguém não prestou atenção em nós como deveria, porque alguém não fez a nossa vontade, tá? Isso é uma ira totalmente carnal, tá certo? Então, Jesus equipara essa ira, esse ódio que você mencionou, é a mesma coisa que assassinar alguém. Quando você odeia, essa ira alimentada, curtida, marinada ali, que fica e que gera esse ódio, aos olhos de Jesus, você é tão culpado quanto um assassino, tá? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente vive numa época em que algumas redes sociais, elas estimulam exatamente a ira. A gente tem vários tipos de pecados diferentes nas redes sociais, né? Você tem o pecado da gula, aí você tem a rede lá social que alimenta a sua gula. Tem o pecado da inveja, você olha ali rede social e fica com inveja da pessoa que fez aquela viagem, que comprou aquela roupa, que comeu naquele restaurante. E tem a rede social da ira. Você entra nessa rede, só tem briga o tempo todo. Qualquer assunto vira um motivo de briga. E se você não cuidar, aquilo ali vai te alimentando, chegando ao ponto, às vezes, de até usar a própria Bíblia como justificativa para o nosso ódio, né? Não, eu odeio esse grupo porque a Bíblia me dá autorização para isso. Negativo, né? Isso aí é só o seu pecado e a sua carnalidade falando. Perfeito. Agora 3 horas e 32 minutos aqui na nossa rede 316. A gente quer deixar você que está aí acompanhando a gente muito à vontade para participar, deixar aqui alguma pergunta, contar alguma experiência, né? Pode ficar muito à vontade. Queremos muito você com a gente aqui no nosso WhatsApp 11 930 030316 ou também participando com a gente no chat aqui do YouTube, tá bom? Pode mandar aqui o seu recadinho no YouTube que a gente vai tentar ler aqui na medida do possível, tá? Inclusive já tem o Danilo chegando por aqui, o Avelino Maravilha. Também. Obrigado, galera, aqui no YouTube acompanhando a gente. Vamos nessa. Pastorzão, a próxima pergunta é o seguinte: por que é tão difícil seguir as palavras do Sermão do Monte? No Sermão do Monte fala para sermos, por exemplo, pacificadores, né, pastor? É verdade. Eu vou até ler aqui, para ficar bem fresco na nossa mente, na nossa memória, o que Jesus ensina sobre ira e sobre o nosso comportamento. E aí eu respondo a sua pergunta. Em Mateus 5, a partir do verso 38, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Fique com essas palavras na cabeça e respondendo a pergunta: por que é tão difícil seguir essas palavras? Por que é tão difícil cumprir essas ordens? Eu creio, Nayan, em primeiro lugar, é porque nós não acreditamos tanto assim em Jesus. Parece chocante? Mas, na verdade, quando se trata dessas palavras, quando se trata desse ensino, nós achamos que Jesus foi um cara bem intencionado, mas ingênuo. Nós dizemos com as nossas atitudes, dizendo assim: ah, Jesus, qual é? Como que alguém vai cumprir isso? Não, o Senhor, tudo bem, é muito bonito, é uma ideia muito bonita, Jesus, mas não tem como, né? Estamos dizendo com as nossas atitudes que nós achamos que Jesus não entendia bem a natureza humana e que ele estava fazendo uma proposta como o dos hippies, né? John Lennon ali, imagine all the people together, né? Todos juntos na fogueira, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Estamos dizendo ou estamos achando que Jesus era meio alguém que vivia no mundo da lua, alguém que tinha boas ideias, mas que não conhecia, na verdade, como é complicada a nossa vida humana. Por isso, são palavras bonitas, mas que ficam ali, guardadas no museu, empoeiradas nas páginas da Bíblia. Nós lemos, mas achamos que isso é poesia. Achamos que não é algo prático. Tá? Mas a gente esquece que Jesus foi quem criou o universo. A gente esquece que Jesus tem sabedoria infinita. A gente esquece que Jesus conhece o ser humano melhor do que o próprio ser humano. Olha o que está escrito em João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Jesus não é ingênuo. Jesus não é um romântico, Jesus não é um idealista, ele conhece o coração humano. Mesmo aquelas pessoas que chegavam até ele e diziam: Jesus, eu creio em ti. Jesus só pensava: sei, tá, eu sei o que vai no seu coração. Ele sabe, ele conhece, ele nos conhece. Então, quando ele propõe essas palavras do Sermão do Monte, ele não está falando de poesia, ele não está falando de idealismo, ele está dando uma ordem que ele espera que seja obedecida. Né? Esse conceito eu tirei do livro A Conspiração Divina, um livro muito bom que fala exatamente sobre isso, que fala sobre nós colocarmos em prática o que Jesus mandou. Se somos discípulos, se somos aprendizes de Jesus, se ele é o nosso mestre, o que é normal é nós ouvirmos o que ele diz e colocarmos em prática. Tá? Jesus reconhece que existem pessoas perversas. Quando Jesus diz não resistam ao perverso, ou seja, ele está dizendo que existem perversos. E ele sabe disso. Então era para não resistir ao perverso. Tá? Então a gente vê na palavra de Jesus
que, além disso, essa palavra foi pregada num contexto um contexto pesado, um contexto de opressão. Quando Jesus fala, se alguém te der um tapa na face direita, é porque naquela época os soldados romanos davam tapa nas pessoas com a palma da mão na face direita. Quando Jesus fala de caminhar a segunda milha, é porque os soldados romanos obrigavam os judeus a carregar uma milha com os pesos deles, com a mochila deles. Quando Jesus fala sobre todas essas coisas, os soldados romanos faziam isso, então Jesus não estava sendo ingênuo, nem idealista, ele estava falando de situações reais e concretas. Tá? E além disso, preste atenção, esse jeito de viver que Jesus ensina é algo que é extremamente prático e necessário para a vida da sociedade. Ele sabe que perdoar uns aos outros é a única maneira para vivermos uma vida sustentável como sociedade. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Agora, uma outra razão por que nós achamos difícil seguir esses mandamentos é porque eles envolvem negar a nós mesmos, envolvem tomar a nossa cruz. Né? Mas Jesus deixou bem claro, quem quer me seguir tem que negar a si mesmo. Quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz. Quem quer me seguir tem que perder algo para ganhar. E muitas vezes o que a gente perde é nosso senso de justiça, a nossa justiça própria e os nossos privilégios. Tá? Queria ver aí, ouvir um pouquinho o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão achando aí em casa da nossa conversa hoje. Temos um comentário aqui da Zulene, que está acompanhando a nossa programação da Frente Missionária em Paraipaba, né? Lá na Igreja Batista Nova Vida, bairro Conjunto Palmeira, em Fortaleza, Ceará. Está aqui acompanhando a nossa programação. Obrigado, viu, Zulene? Deus te abençoe. Só está aqui chegando junto mesmo, deixando aqui o seu boa tarde pra gente. E temos também, deixa eu ver aqui quem é a Lucineide Moreira, que é da Igreja Batista na Campanha, que fica em Minas Gerais, colocou assim, muito boa reflexão, temos que viver o tempo todo debaixo da graça. Iramos em pensamento, às vezes agimos como os filhos do trovão, que o Senhor nos ajude, que o Senhor Jesus nos ajude, né? Tá aqui acompanhando a nossa programação também, nossa irmãzinha Lucineide. E é isso. Deixa eu ver lá no YouTube como é que tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube rapidinho. O Danilo comentando aqui, vamos em frente com Jesus. O Avelino dizendo que chegando. Tem também aqui a Gleide. Se não perdoamos, perdemos a paz, porque Deus não nos perdoa. E o Avelino colocou, Jesus ensinou e ele viveu. Exemplo ele deu. É fácil? Não, mas é possível. Aqui o comentário do nosso querido Avelino Santos. Obrigado, Avelino, pela companhia e pela participação com a gente. A próxima pergunta, pastorzão. Que alternativas as pessoas criam para não perdoar como Cristo ensinou, pastor Marcelo? Ah, verdade. As pessoas criam mesmo essas alternativas, né? As pessoas, quando se deparam com o texto que a gente leu, ou todo o Sermão do Monte, as pessoas às vezes dizem, por exemplo, que esses mandamentos não são para nós. Existe uma corrente da teologia que diz que todo o ensinamento de Jesus, tudo que está ali nos evangelhos, não é para a igreja. Isso é para a dispensação antiga, para a dispensação, a aliança de Deus com Israel. Então, todo o Sermão do Monte, todos os ensinos éticos de Jesus, tudo que Jesus manda fazer, isso, na verdade, não tem a ver com a igreja. A dispensação da igreja é a dispensação da graça, então não tem a ver com seguir esses mandamentos, isso não é obrigatório para nós, isso é obrigatório para aqueles discípulos de Jesus de Israel. Uma pequena variação dessa doutrina
é de que, na verdade, essa é a lei que vai reger a terra durante o milênio. Quando Jesus voltar e estiver em Jerusalém, os salvos estiverem ressuscitados, então aqueles que estiverem vivos na época e que quiserem servir a Deus, vão ter que seguir os mandamentos lá de Jesus. Eu não creio nesse tipo de teologia. Eu não creio que haja essa separação. Eu não creio que hajam dois povos de Deus. Eu creio que o povo de Deus é um só e que Jesus salva a todos pela fé, e o único meio de sermos salvos é pela fé em Jesus. Isso nunca mudou. Desde Abraão, que foi salvo pela fé até hoje, eu não creio nessa teologia. Mas mesmo que eu achasse que isso seria viável, possível, não dá para fugir. Sabe por quê? Porque Paulo, ele ensina basicamente as mesmas coisas. E Paulo, ninguém duvida de que o Paulo escreveu foi para a igreja. Paulo escreve, está vivendo na dispensação da graça. Paulo está vivendo na época da igreja. E Paulo dá praticamente as mesmas palavras em Romanos capítulo 12, de 14 a 21. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de coração humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então não dá para fugir, né? Mesmo se você considerar que as palavras de Jesus não são para nós, são para ou o povo, os discípulos dele que eram judeus, ou para o povo do milênio, ainda assim as palavras de Paulo ecoam e são a mesma palavra, o mesmo mandamento, sobre fazer o mal a quem te faz o bem, pagar o mal com o bem, não se vingar, dispensar perdão sobre os maus, não ser dominado pela ira. Então, não dá para fugir desse jeito. Tá? Alguns têm a teoria, Lutero, por exemplo, tinha a teoria seguinte, que esse Sermão do Monte não é exatamente para a gente viver isso, mas ele foi dado para criar em nós uma sensação de impotência, uma sensação de desespero e de nos fazer entender que a gente precisa de um Salvador. Então, o sermão serviria para nos levar para a cruz, onde a gente reconhece que a gente é pecador e que precisa da graça. Sim, é verdade, né? A lei serve para isso, o mandamento de Deus serve para isso. Mas, ao mesmo tempo, a lei também mostra, ou seja, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus nos mostra como ele quer que a gente viva. Ele veio para nos dar o exemplo, para seguirmos suas pisadas, e ao viver tudo aquilo que ele ensinou, ele também nos dá a ordem para vivermos assim, né? Se a gente entrar nesse caminho de que tudo que Jesus ensinou não é para nós cumprirmos, o que sobra da ética cristã? Né? A gente pode relativizar tudo. A gente pode achar que nada é exatamente para eu cumprir, mas é só para a gente considerar que não devemos nos salvar, não podemos nos salvar. Né? Então, Paulo, por exemplo, quando ele fala, e Paulo ensina muito sobre a graça de Deus, sobre sermos salvos apenas pela graça, ele não deixa de dizer que o fruto do Espírito é uma vida transformada, uma vida que manifesta amor, paz, paciência, domínio próprio, misericórdia, etc, etc, etc. Ou seja, nossa vida, pela graça, é transformada. Tá? Tem gente que usa o seguinte argumento: eu não sou Jesus. Quem perdoa é Jesus, eu não sou Jesus.
Mas essas pessoas não entenderam que o objetivo de Jesus ter vindo à Terra e morrido no nosso lugar e tomar a nossa culpa e tomar a nossa penalidade, o objetivo disso tudo foi para que nós nos tornássemos semelhantes a Jesus. Aquele cântico antigo, morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Então ele faz essa troca e ele tem esse objetivo. Em Romanos 8:29 nós lemos o seguinte, que aos que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O plano de Deus desde a eternidade foi fazer uma multidão de filhos de Deus semelhantes a Jesus. Então você não é Jesus, mas você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Então a cada dia a nossa caminhada de santidade é uma caminhada em que estamos sendo aperfeiçoados para nos tornar semelhantes a Jesus a cada dia. É isso. 3h49 na 3h16. A Zulene está comentando aqui lá de Fortaleza. Os ensinamentos são ótimos para nossa edificação. Perdoar é muito difícil, mas seguir Jesus, precisamos, né, para seguir Jesus, nós precisamos perdoar nossos irmãos, né, as pessoas que estão, enfim, falhando contra nós. Perdão é um ato de amor ao próximo e, ao mesmo tempo, sermos abençoados e abençoar outras pessoas. Jesus disse fazer o bem sem olhar a quem. Aqui são palavras da Zulene. Tem também o Zaqueu, que está participando com a gente. Zaqueu está dizendo o seguinte, ele está contando a experiência aqui, né? Ele é lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Boa tarde, essa questão da ira, eu vivi uma experiência bem complicada quando ainda morava em São Paulo. Recém-habilitado, fui com a família para a igreja, chegando a uma subida, deixei o carro morrer. E atrás o cara começou a buzinar e minha esposa falou, passa por cima. E eu repeti. Aí ele colocou assim, quase apanhei. Rapaz, esse negócio no trânsito é tenso, viu? No trânsito é complicado. Tem umas histórias assim que eu já ouvi falar, né? A pessoa brigando no trânsito, aí o outro chega xingando, aí o outro fala assim, pastor, é o senhor? Aí o pastor fica morrendo de vergonha, porque era o pastor da igreja dele que estava brigando. É isso aí. Uriel colocou assim, cheguei agora, mas já vi que o assunto é muito bom. Deus abençoe sempre vocês. Amém, Uriel. Amém. Obrigado pela participação aqui com a gente. Tem o pessoal do YouTube também passando por aqui, né? Bastante gente comentando. Fiquem à vontade, galera do chat aqui do YouTube, beleza? Vamos lá, próxima pergunta para o pastor Marcelo. Pastor, o que parece perdão, mas não é? Fala pra gente. Isso é muito importante, porque tem coisas que a gente acha que é perdão, mas que não são perdão. Vamos listar. Primeiro, perdoar não é passar pano. Tá? Uma fala muito comum hoje em dia, né? Passar pano. Tô passando pano para fulano, né? Perdoar não é minimizar o mal, não é dizer, não, isso aí não é tão errado assim, não, o que ele fez não é tão grave. Isso é o passar pano. Você ajeitar ou você preparar uma desculpa. Ele fez isso por causa daquilo, ou aquilo não é tão grave assim, né? Não, isso não é perdoar, isso é passar pano. Perdoar também não é fingir que nada aconteceu. Varrer para debaixo do tapete. Isso acontece muito em família, né? Isso acontece muito. Mulher fica magoada com o marido, mas finge que nada aconteceu. O marido fica magoado com a mulher, finge que nada aconteceu, e aí vai acumulando aquela mágoa, não lida com aquilo, com aquela ofensa, com aquela injustiça, e apenas empurra para debaixo do tapete. Então, pessoas ficam doentes, às vezes, por mágoas não tratadas, não verbalizadas e escondidas, que ficam ali por baixo do tapete. Não, isso não é perdoar. Perdoar
não é deixar de confrontar e responsabilizar quem pecou. Ou seja, você pode perdoar e ainda assim chamar o outro à responsabilidade. Você pode perdoar e você deve perdoar fazendo a pessoa entender o que ela fez de errado, fazendo a pessoa entender que há algo errado que precisa ser reparado, corrigido, arrependido. Um exemplo que a gente vê disso na sociedade, um exemplo positivo, é a questão de alguns tribunais em que o criminoso, o réu, é colocado frente a frente com a sua vítima, né? Ou o parente da vítima, como é um caso de assassinato, e a pessoa já está condenada, já está cumprindo pena, mas ele às vezes é colocado de frente para ele ver o mal que ele causou, né? A viúva, ao órfão, ou a pessoa que ele roubou e tal. Então essa pessoa diz para ele tudo que ela passou. Isso é parte de um processo para a pessoa ver a pessoa a quem ela prejudicou como um ser humano, né? Um ser humano que sente, que pensa. Então isso é algo positivo, uma proposta positiva e interessante, né? Perdoar não é rejeitar a necessidade de reparação. Uma coisa não exclui a outra, tá? Lucas, capítulo 19, a conversão de Zaqueu, diz assim: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Jesus identificou a evidência da conversão de Zaqueu pelo fato de que ele estava disposto a reparar o que ele fez de errado e também a ser generoso. Ou seja, eu vou devolver o que eu roubei. Tá? Então, perdoar não é apenas passar um cheque em branco e dizer, pronto, não tem mais responsabilidade. Não, se você errou e você pode reparar o seu erro, o caminho é esse. Repare o seu erro, né? Devolva o que roubou, restitui o que você prejudicou, faça o que é possível para prejudicar. Outra coisa que perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Tem gente que acha e fala, não consigo perdoar. Não, não é que você não consegue perdoar. Você não consegue deixar de sentir o que você está sentindo. E tudo bem. Você não é obrigado a sentir algo diferente. O perdão é uma decisão. Eu decido não punir essa pessoa. Eu decido não me responsabilizar pelo mal que essa pessoa precisa receber. Eu decido não desejar o mal para a vida dessa pessoa, né? Eu a liberto, eu a perdoo. É uma decisão. A mudança de sentimento, quando vem posteriormente, num segundo momento. Tá? Outra coisa que perdoar não é. Perdoar não é necessariamente voltar a confiar. Por exemplo, alguém que roubou você. Você foi roubado por essa pessoa, um sócio, por exemplo. Tá? Ele te roubou. Você pode perdoar. Mas significa que você vai continuar sendo sócio? Significa que você vai continuar confiando quantias de dinheiro para a pessoa? Você não precisa confiar. Não precisa. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Tá? Perdoar também não precisa você continuar a ter um relacionamento, uma amizade, por exemplo. Você pode optar por não estar mais próximo dessa pessoa, mas a questão é se você vai ter a mágoa, o rancor, o ódio, ou o perdão elimina essas coisas. Ok? E a necessidade e o desejo de punição para essa pessoa. Perdoar não significa não levar a pessoa à justiça quando é necessário. Vamos pensar no caso, por exemplo, da violência doméstica, agressão. Uma esposa agredida pelo marido. Ela pode perdoar. Ela pode e deve perdoar.
Mas ela também pode e deve denunciar essa pessoa, esse marido, à justiça, porque ele tem uma dívida a pagar com a sociedade. Ele cometeu um crime não só contra ela, mas contra a sociedade, ao agredir uma mulher. Então, para a proteção dela, mulher, e pela justiça, para que haja justiça, ela deve denunciar esse marido agressor. Isso não implica que ela não perdoou, ela pode perdoar de coração, mas a pessoa precisa ter as suas contas ajustadas com a justiça dos homens, tá certo? Então, e tem mais uma coisa que perdoar não é matar a pessoa. Ah, fulano de tal não significa nada para mim. Matou, acabou. Então, isso significa que você não perdoou, porque você está condenando a pessoa à indiferença, que é uma coisa tão terrível quanto o ódio em si, né? Quanto a maldade em si. Ok. 3h58 na nossa rede 316. A Dulcineia comentou aqui: Jesus nos ensina, sede santos como eu sou santo, só alcançaremos a santificação se vivermos os seus mandamentos a cada dia, até nos encontrarmos com o Senhor. Irmã Luziette fala assim, ó: quem perdoa, o coração fica leve. O perdão é um ato de amor que alguém possa ter. E o Avelino, ele deixou comentário aqui o seguinte: Nayan, se possível, pede para o pastor Marcelo comentar sobre todo o pecado para ser perdoado deve ser confessado em público? Obrigado. Pode comentar? Fala aí do Avelino. Tá. Não, eu não creio que todo pecado precisa ser confessado em público. Eu acho que pecados públicos devem ser confessados em público, ou seja, uma coisa que afetou várias pessoas, uma coisa que afeta uma comunidade inteira, né? Por exemplo, alguém está roubando dinheiro da igreja. Essa pessoa precisa chegar para a igreja e confessar publicamente, porque é uma coisa que diz respeito a todos. Mas quando é um pecado individual, né, alguém peca contra mim, né, aí a pessoa vem e me pede perdão, eu perdoo, resolveu ali. Jesus diz isso em Mateus 18. Né, se o seu irmão pecar contra ti, vai, repreende. Se ele se converter, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Você só leva uma testemunha se ele continuar impenitente, se ele continuar não arrependido. Mas se ele já se acertou ali com você, normal, não precisa, né? A gente não precisa ficar fazendo confissões públicas de pecados, de coisas que são pessoais entre uma pessoa e outra, tá? Às vezes, por exemplo, nós vemos, por exemplo, em Tiago, capítulo 5, o Tiago fala: confessai uns aos outros os vossos pecados para serem curados. A confissão pública, ela tem um propósito de trazer cura, né? Você não precisa confessar o seu pecado para ser perdoado, porque você confessa diretamente a Deus por meio de Jesus, mas você confessar com um grupo pequeno de pessoas confiáveis e maduras, pessoas que vão poder te ajudar, serve para você alcançar a cura. Às vezes é um pecado pessoal. Vamos pegar um exemplo aí, né? Vício em pornografia, né? Tem grupos de homens que ajudam outros homens nesse vício. Ou seja, você confessa, você pede ajuda, e esse grupo de homens maduros vai ajudar você a superar esse vício. Nesse contexto é preciso, mas não num contexto de chegar para a igreja toda e confessar todos os seus pecados, que não tem necessariamente a ver com a igreja toda, como um todo. Entendeu? Perfeito. Agora, 4h01 na 316. Próxima pergunta aqui para o pastor Marcelo. Aqui a gente fala desse sentimento que você estava comentando, né? Esse sentimento só é para o indivíduo ou é para a sociedade também, pastor? O ensinamento, né? O ensinamento sobre o perdão. Ensinamento, sentimento não, ensinamento sobre perdão. Isso. Uhum. A gente tem algumas pessoas que acham que o ensino do Sermão do Monte é só para o indivíduo, só para o cristão, para a pessoa individual que aceita Jesus. Mas a gente vê exemplos da história, tanto Martin Luther King quanto Gandhi nos ensinaram que esse ensinamento de Jesus é aplicável para a sociedade como um todo. Martin Luther King era cristão,
batista, e Gandhi não era cristão, ele era hindu. E ambos usaram os princípios do Sermão do Monte nas suas lutas políticas. O Luther King contra a segregação racial nos Estados Unidos, o Gandhi pela independência da Índia em relação ao Império Britânico. Tá? E aí a gente pode ver que cada vez mais a opção contrária não deu certo. Quando a gente vê, por exemplo, possibilidade de vivermos em sociedade, você tem o ensino de Jesus, dar a outra face, e você tem o ensino do mundo, é o olho por olho, dente por dente. Cada vez mais a gente vê que o olho por olho, dente por dente não está produzindo mais justiça, não está produzindo mais paz. Pelo contrário. Por exemplo, a questão de Israel e Palestina. Já tem 60 anos que eles estão nessa. Os árabes querendo destruir Israel, a Israel querendo se vingar. Um ataca, e o outro ataca mais forte. A Israel ataca mais forte ainda, porque senão os outros vão destruí-lo. Então Israel tem que mostrar que é forte. Aí os árabes ficam com mais revolta e atacam mais forte. E fica infinitamente essa luta, essa disputa ideológica, disputa de palavras, mas só o que a gente vê são uns matando os outros, não é? A gente vê que num mundo onde todo mundo segue olho por olho, todo mundo fica cego. É uma frase que um escritor falou. Tá? Então a gente entende o que a gente vê na nossa cultura de hoje, a cultura do cancelamento, pessoas se suicidando porque foram canceladas, né? Pessoas, às vezes, que cometeram situações graves, né? Pessoas que cometeram crimes, mas a pressão social é tão grande que antes mesmo de ver um julgamento formal, essa pessoa vai e se suicida porque já foi condenada pela sociedade. A gente vê que aplicar os ensinos de Jesus para a sociedade não apenas é possível e necessário, mas é urgente. É urgente a gente proclamar que precisamos aprender a perdoar, que precisamos aprender a não reagir violentamente com a violência, precisamos vencer o mal com o bem. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Como que nós, como igreja, podemos dar exemplo nisso? Em primeiro lugar, a gente deve mostrar isso com o nosso exemplo e propor isso para a sociedade. Tá? A gente vê exemplos de linchamentos, a gente vê exemplos de massacres de escolas, né? Tantos casos de pessoa que sofre o bullying e aí uma hora ela não aguenta mais, pega uma arma e sai matando os coleguinhas e mata quem não tem nada a ver, se mata no final, e é mais uma tragédia em que tem que ter outro jeito, tem que ter outra maneira, né? Por outro lado, a gente vê um exemplo positivo lá na África do Sul, quando o Nelson Mandela ele saiu da prisão e depois ele foi eleito presidente da África do Sul. Muitas lideranças negras queriam se vingar dos brancos. E o Mandela falou, não, se nós começarmos a fazer isso, o nosso país nunca vai ter paz. Então o Mandela ele promoveu uma política de reconciliação dos brancos com os negros. Ele entendeu que se houvesse, para haver um futuro de paz para a África do Sul, os negros precisavam perdoar os crimes que foram cometidos contra eles. Né? Uma linha de partida para começar algo novo. Né? Não tem jeito, eu acho que é importante, é necessário a gente viver e praticar esse perdão na nossa sociedade. É isso. 4:06 aqui no horário oficial de Brasília. Como viver, pastor Marcelo, e anunciar o perdão em uma sociedade justiceira? Nossa última pergunta de hoje. Primeiro passo, né, é ter a paz com Deus dentro de nós. Receber o perdão de Deus dentro de nós. Salmo 103 nos fala
sobre esse perdão. Salmo 103, de 8 a 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor para aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Então, o primeiro passo é descobrir essa riqueza do perdão de Deus, descobrir essa maravilha de que nós não merecemos, mas Deus nos amou, Deus escolheu nos amar, Deus pagou a nossa dívida, Deus sofreu em nosso lugar e Ele nos perdoa, Ele nos aceita, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele lança fora os nossos pecados. Entender isso é um respiro para a gente. E a pessoa que entende isso, ela tem condições de ministrar o perdão na vida do outro, ela tem condições de também apagar as dívidas, né? E aí a gente tem também, como mensageiros desse perdão, anunciar: olha, existe um Deus que é justo, existe um Deus que se ira contra o mal, você é mal, mas Deus escolheu te perdoar, Deus quer te salvar. Né? 2 Coríntios 5, de 7 a 21, nós lemos o seguinte, de 17 a 21. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, anunciar em todo tempo, em todo momento, nós que recebemos esse perdão, nós que fomos reconciliados com Deus, somos embaixadores para anunciar esse perdão a outros, a tempo, fora de tempo, anunciando essa maravilha, anunciando essa graça, anunciando que em Jesus há espaço na mesa para todos, anunciando que em Jesus há nova vida, em Jesus somos feitos novas criaturas. E aí, Nayan, a gente entende como perdoar quando nós percebemos o tamanho da nossa dívida. Eu sempre volto para Mateus 18, de 21 a 35. É um texto fundamental que elimina a nossa dificuldade em perdoar. Porque temos ali dois homens. Né? Um que devia ao seu colega. Né? E o que ele devia era uma quantidade, vamos dizer assim, 5 mil reais. Né? Não é uma quantidade pouca, não. Jesus deixa claro. Não era pouco dinheiro. Era um dinheiro que faz falta. Um dinheiro que faz falta no orçamento. E o homem não quis perdoar. Mas esse homem devia ao rei a quantia equivalente a 600 milhões de reais. Então, é uma quantia absurda, é uma dívida externa de um país. É uma coisa tão grandiosa que não tem como medir. E, no entanto, ele foi perdoado, mas recusou a perdoar o pecado do seu irmão. Assim somos nós. Nossa dívida com Deus é impagável. Nossa dívida com Deus, só passando a eternidade no inferno poderíamos pagar. E Jesus nos perdoou. Mas nós nos recusamos muitas vezes a perdoar algo até grave que alguém fez conosco. Mas é tão pequeno em comparação com o quanto de que fomos perdoados. Tá? Então, a gente deve viver essa prática. Como igreja, no meio da sociedade,
praticar a questão do perdão público, pedir perdão público, por exemplo, por erros que a igreja cometeu, né? A Igreja Católica faz isso, por exemplo, ela já pediu perdão pelo apoio que deu à escravidão, pelo apoio que deu, que a parte da Igreja Católica deu apoio ao nazismo, ou se omitiu, né? Nós, como igrejas evangélicas, também podemos pedir perdão por erros do passado, erros do presente, e ser humildes, né, em reconhecer o erro e pedir perdão, sem exigir sermos perdoados. A gente pede perdão, mas não exige o perdão, né? Podemos, respaldados pelo nosso exemplo, propor ações de reparação histórica, né, como aconteceu na África do Sul, né? Propostas como o que podemos fazer para reparar os erros cometidos no passado, tá? Podemos mostrar nas pequenas coisas, nos micro-relacionamentos dentro de casa, dentro da universidade, no trabalho, na igreja, essa prática do perdão. Isso vai gerar uma cultura de perdão, isso vai gerar um ambiente mais leve, onde as pessoas não estão o tempo todo com o dedo apontado, mas onde há mais abraços, onde há mais receptividade. Tá? Precisamos perdoar a gente na igreja, sim. Né? Parar com essa mentalidade de tudo ou nada, essa mentalidade de, já que eu não consigo ser como Jesus, então não vou nem começar a tentar. Comece, tente, comece com as pequenas coisas. Tá? Comece agora dando o perdão que você pode dar. Tá? Eu acho que isso é o caminho, né, que precisamos para anunciar o perdão numa sociedade tão justiceira como a que estamos vivendo. Perfeito, recado dado, maravilha. Pastorzão, quer concluir? Fique à vontade, deixar suas palavras finais aí. Vários comentários foram feitos no sentido de que é difícil perdoar. Realmente, do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa carne, é difícil. Mas nós podemos entregar isso para Jesus e pedir que a força dele, o poder dele, o espírito dele nos movam e abram o nosso coração para perdoar. E aí você vai se surpreender, você vai ver como é maravilhoso viver na esfera de influência do perdão. Faça esse teste, você vai ver que é maravilhoso. Pastorzão, semana que vem do que a gente fala? Vamos falar sobre o que a tragédia do Rio Grande do Sul ensina sobre nós. Massa, o que a tragédia do Rio Grande do Sul ensina sobre nós. Tá aí, todo mundo convidado. Sexta-feira que vem aqui no nosso Somos Um. Obrigado mais uma vez, pastor Marcelo. Que Deus te abençoe. Um abração, um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Amém. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.